independente da intervenção, né? Independente da intervenção clínica. E muitas das vezes a nossa intervenção ela vai ajudar de alguma forma, mas ela não é 100% determinante. Isso varia muito, né? A medicina é uma ciência da probabilidade. Então a gente vai estar sempre tentando melhorar o perfil do paciente, vai tentando melhorar o desfecho, mas tem que saber claramente que muitas das vezes a gente vai estar contribuindo muito pouco para esse desfecho, né? Não é 100% o determinante para isso. Então, eu trago muito bem o que essa charge aqui ela representa, né? A gente tem que tentar sair um pouquinho fora da nossa casinha, né? A gente tem que tentar ter um olhar bem mais macro, além da gente ter esse olhar tão pequenininho que muitas das vezes é passado por vocês, né? Um olhar de que médico tem um poder sobre-humano, né? Tem um poder de controlar a dor, tem um poder de resolver as doenças, e na verdade a gente faz muito pouco. Na verdade, a gente tem o poder de aliviar e de tentar melhorar os desfechos, né? Então, é mais ou menos o que ele está mostrando, né? Se a gente ficar nesse pensamento que eu chamo de mecanicista, né? Ou seja, a gente só aprende que a fisiopatologia da doença é assim e ponto, né? E a gente vai olhar só pelo buraquinho, né? E a gente vai achar que está chovendo. Mas se a gente tiver um olhar crítico, né? A gente tiver um olhar amplo, né? A gente trabalhar com as probabilidades, muitas das vezes a gente vai ter esse olhar amplo, né? A gente vai sair acima do muro e a gente vai ver de fato que na verdade está um céu bonito, está um céu azul e não está chovendo nada. Às vezes o que a gente estava vendo era enviesado. Por quê? Porque era a minha experiência, né? Não era o que de fato estava comprovado nos estudos científicos. E é isso que hoje em dia a gente está trabalhando cada vez mais na medicina, que é a medicina baseada em evidências. Ou seja, será que o que eu faço é a mesma coisa que é observado em outros países, por outros colegas, né, tentando reproduzir a realidade, né, com estudos clínicos randomizados? Será que utilizar uma medicação vai fazer mesmo diferença? A conduta vai ser a mesma? Enfim. Então, a ideia basicamente é de tentar ampliar a mente de vocês, né? Não fiquem só com um pensamento dentro da caixinha, tá? É importante a gente ter esse senso crítico. Isso dentro da faculdade de medicina, tá? Bom, aqui a gente já comentou com relação à vacina e a taxa de número de casos. Isso é uma outra ilustração da robustez que é de fato a vacina, né? Então aqui mostrando o percentual de casos e o número de vacinados no estado da Indiana, nos Estados Unidos. E o que a gente observa? Da mesma forma que é feito aqui, inicialmente lá começou-se a vacinar prioritariamente quem tem mais risco de adoecer e tem mais risco de ficar grave para a Covid, que são as populações acima de 60 anos, né? São os idosos. E o que a gente observa? Que à medida que a gente tem um percentual maior dessa população vacinada, o que tem se observado? Que drasticamente tem se caído o número de casos confirmados. Então, talvez o número mágico, vamos assim dizer, né? Talvez o número ideal da imunidade de rebanho seja num percentual aí próximo de 40% a 60%, né? É o que a gente tem visto aqui, ó. À medida que a gente chega nesse percentual, a gente começa a ter uma queda cada vez mais drástica do número de casos confirmados. Obviamente, na população mais jovem, isso não chegou-se ainda, né? E foi o que a gente observou também aqui na mudança de perfil de pacientes internados na terapia intensiva. Antes a vacinação, a gente tinha muitas pessoas acima de 60 anos, 70 anos, nas nossas unidades de terapia intensiva. E isso mudou drasticamente, né? Hoje o número de pessoas que estão
de fato, na verdade, o perfil das pessoas que estão, de fato, na terapia intensiva são pessoas abaixo de 60 anos, 50 anos, né? A gente quase não vê mais pessoas de 80, de 70 anos. Ou seja, de novo, por mais que se inventem notícias, por mais que queiram mostrar para vocês, né, esse olhar, né, pelo buraco do muro, falando que vacina funciona, né, questionando a Coronavac, que vai precisar de uma terceira dose, que vai precisar, que a vacina da AstraZeneca vai dar trombose, enfim, essas falácias todas que estão sendo faladas aí na mídia, o que a gente vê por comprovação estatística, né, por dado epidemiológico, é que, de fato, as vacinas funcionam e tem sido cada vez mais evidenciado, né? Vocês têm visto aí eventos lá fora voltando, né? Então a gente está tendo, no próprio Estados Unidos mesmo, jogos da NBA com público, corrida, né, em Indianápolis, né? 500 milhas de Indianápolis, mais uma pancada na cabeça, com certeza. Por que pancada na cabeça, Gabriel? Me conta. Então, esses eventos, né, a Eurocopa agora, com público, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, isso é de fato. Mas isso não é para todo mundo também, de novo, probabilidade, né? Os eventos são em torno de 20% a 30%. Tem gente que nem tem nada, né? Aí eles começam a inventar também de que nem aquela história do mertiolate, né? Para funcionar tem que doer. Então, a vacina só funciona se teve efeito colateral. Quem não teve efeito colateral é porque a vacina não induziu imunidade. Enfim, é tanta bobagem que às vezes a gente nem dá conta de acompanhar, né? Bom, aqui a gente já tinha comentado também, né, da forma de transmissão, né, a questão do distanciamento, da história natural da doença. E aí, quando falo da história natural da doença, eu chamo vocês atenção para essa forma de pensamento que a gente tem que tentar cada vez mais incutir na cabeça de vocês, né? A minha faculdade foi assim também, né, o chamado pensamento mecanicista. O que é o pensamento mecanicista? É aquele pensamento que a gente aprende conforme o mecanismo fisiopatológico da doença. Como se a gente soubesse que todo mundo funcionasse da mesma forma, né? Então, aquela história. Eu sei a cascata da coagulação, como se a cascata da coagulação fosse simples. Aquele diagrama lá que tem os fatores de coagulação e que não tivesse nenhum outro fator que alterasse aquela cascata, né? E aí, à medida que eu atuasse em algum ponto daquela cascata da coagulação, eu conseguiria, obviamente, alterar as chances de trombose, né? É o pensamento mecanicista que é feito para a gente. Então, um exemplo de pensamento mecanicista. Descobrir um câncer precocemente melhora as chances de sobrevivência. Então, pense que, se eu descubro o câncer logo, eu diminuo a chance de morrer. O que eu faço? Testes de screening detectam câncer precocemente. Testes de screening reduz mortalidade. Ou seja, é um pensamento que ele é sequencial. Se isso acontece para todo mundo e, consequentemente, uma forma de eu diminuir isso fazendo os testes de screening, né? Como se fosse reduzir mortalidade para todo mundo. Aí tem aquelas pessoas que já estão num pensamento frequentista, que é um pouco melhor do que o mecanicista. O que é o pensamento frequentista? Basicamente, aquele que, pelo menos, avalia os estudos clínicos. Então, ele vai lá e vê, estudos demonstram que teste de screening não reduz mortalidade em câncer. Não reduz. Mas tem um novo estudo que foi publicado dizendo que reduz. Esse novo estudo, então, é minha verdade e eu vou utilizar esse novo estudo como o meu guia na condução e pronto. Teste de screening reduz mortalidade para o câncer. Mas, na verdade, o que a gente quer, né, o que a medicina na verdade, é um pouco do pensamento bayesiano. O que é o pensamento bayesiano? Bayes foi um inglês que
seria considerado hoje o pai da medicina baseada em evidência, porque ele mostrou que a gente vai sempre tentar reproduzir a realidade, mas é que os estudos clínicos querem fazer, mas muitas das vezes essa realidade vai estar sempre muito próxima, mas nunca é de fato o que está acontecendo. Então, é o que os estudos clínicos tentam fazer. A gente tem visto cada vez mais que testes de screening não reduz mortalidade no câncer. Tá? Então, aquela história, né, de Outubro Rosa, aquela história de Novembro Azul, né, e fazer testes de mamografia para todo mundo, fazer PSA para todo mundo, e toque, enfim. Na verdade, isso não tem reduzido a mortalidade. No entanto, tem um novo estudo que fala que dosar um novo marcador para o câncer de fígado reduz a mortalidade. O que você tem que ser exigido de nós? Vamos ler esse estudo e ver qual que é a probabilidade desse resultado ser verdadeiramente reprodutivo da realidade. É isso que a gente precisa, gente. Toda vez que tem um estudo novo, toda vez que tem, né, uma forma nova de aprender, uma nova terapia, né, que tem uma nova forma de conduzir uma doença, a gente sempre tem que ter esse pensamento crítico. Qual que é a probabilidade de que aquilo vá, de fato, conduzir a realidade, que aquilo vai reproduzir a realidade? É esse pensamento crítico que vocês precisam ter. Medicina é probabilidade, né? Então, não são todas as pessoas que vão fazer um teste de screening que vão detectar câncer precocemente. Um exemplo mais simples é o seguinte: não são todas as pessoas que vão tomar dipirona para dor de cabeça que vão melhorar a dor de cabeça com dipirona, né? Há uma probabilidade de que a dipirona, de fato, diminua a dor de cabeça. Mas a probabilidade de quanto? 90%? 95%? Ou seja, de cada 10, 9, talvez até 10, reduzam a dor de cabeça com dipirona. Mas no universo de 100 pessoas, vão ter 5 pessoas, por exemplo, que não vão reduzir a dor de cabeça com dipirona. Até porque vai depender da etiologia daquela dor de cabeça, né? Vai depender de outros fatores. Então, o que eu vou traduzir para vocês é o seguinte: saiam da caixinha, saiam do pensamento mecanicista de que todas as nossas intervenções, elas são determinantes para o desfecho do paciente. Na verdade, a gente vai estar sempre trabalhando com probabilidade. E uma vez que a gente está trabalhando com probabilidade, quanto mais próximo da verdade, quanto mais próximo da realidade, melhor vai ser o nosso desfecho, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar no que se refere ao manejo, às terapias para o COVID. Isso a gente comentou na última aula também, né? E é bom a gente relembrar quando a gente fala da história natural da doença. 80% das pessoas que têm COVID não vão nem precisar de assistência médica. Então, independente lá do doutor, né, que prescreve lá os 10 medicamentos, o kit COVID, independente do remédio, dependente se o paciente está tomando água de chuchu, se o paciente está tomando cloroquina, se o paciente está tomando seja lá o que for, 80% vai nem precisar de assistência médica. 15% vão evoluir para a necessidade de internação e 5% de fato vão evoluir para a fase crítica, sendo que a mortalidade, né, a letalidade da Covid aqui no Brasil está em torno de 2,5%. Então, isso é o que acontece na doença, independente da intervenção. O que a gente vai tentar fazer, com todas as medidas que a gente vai tentar discutir hoje, é diminuir a probabilidade de eventos desfavoráveis, baseado, obviamente, no que está produzido na evidência. Bom, aqui o período de incubação a gente também comentou na última aula, então aqui os sintomas também a gente comentou na última aula, né? As manifestações extrapulmonares. Agora, o que a gente tem que ficar muito atento são, de fato, os fatores, os preditores
que já estão bem claros na literatura de desfecho desfavorável. Então, como que eu vou saber, né, como eu identificar precocemente, e aí sim, na terapia, as pessoas que vão ter uma chance de evoluir de forma desfavorável? Isso é fundamental, gente. Tratamento é cuidado. Então, dá trabalho, é acompanhar o paciente de perto, né, é monitorar o paciente todos os dias. E isso dá muito trabalho mesmo. Por quê? Um dos grandes preditores de pior desfecho foi o que esse trabalho chinês mostrou, que é a persistência da febre. Então, olha só, o que a gente está observando aqui? Que quanto mais os pacientes têm febre, além dos dias, então passam 5, 10 dias, o que a gente observa? Que mais esses pacientes vão para a terapia intensiva. Quanto menos os pacientes têm febre, menos esses pacientes vão para a terapia intensiva. Então, traduzindo em miúdos, a probabilidade de você necessitar de uma terapia intensiva, de você evoluir para a gravidade, está diretamente associada com a persistência da febre. Então, normalmente, passou 3, 4 dias de febre, fica atento que esse paciente pode evoluir para a forma mais grave. Além da persistência da febre, um outro grande marcador de que esse paciente pode, de fato, evoluir para a forma desfavorável, que esse paciente pode, de fato, ter, né, a forma mais grave da doença, é a persistência do PCR elevado. De novo, à medida que os dias vão passando, aqui a gente tem a chamada curva de sobrevivência, tá? Então, à medida que o paciente vai não tendo mais PCR elevado, ele vai evoluindo, né, à medida dos dias, ele não vai internando na UTI, né? Comparado com os pacientes que estiveram na UTI, a gente vê que todos os pacientes que estiveram na UTI tiveram PCR elevado até o 10º dia. Ou seja, de novo, pacientes, é um marcador, na verdade, né? É um marcador de que, de fato, esse paciente pode estar evoluindo para a gravidade. Agora, gente, é todo mundo que tem PCR elevado que vai para a UTI? Obviamente que não. A gente está trabalhando com probabilidade. Então, há a chance maior, sim, desse paciente ter forma mais grave. É o paciente que está com febre persistente, é todo mundo que vai para a UTI? Não, mas é um paciente que tem mais chance de forma mais desfavorável. E é um paciente que você tem que estar de olho. E muitas das vezes é aquele paciente que você vai precisar de internar, de fazer alguma propedêutica, ou vai precisar de fazer alguma intervenção para tentar identificar as formas mais graves, tá? Bom, aqui a gente também já comentou na última aula, né? Então, é o percentual de gravidade dos pacientes, né? Na verdade, aqui é a mortalidade, e a gente já sabe que quem tem idade avançada é o principal preditor para a mortalidade, né? Então, quanto mais idoso, mais chance de morrer do Covid mesmo. E é por isso que foram o percentual de pessoas vacinadas prioritariamente. Depois vocês vão ver que comorbidades, elas são importantes como drive de mortalidade na doença, mas bem menos do que comparado com a idade. A idade, aparentemente isolado, né, uma análise multivariada, ou seja, então com todos os fatores, parece que isoladamente a idade é um fator preponderante para a forma mais graves, tá? Então, as comorbidades atuam, mas a idade, sem dúvida nenhuma, é o principal drive, o principal preponderante. Bom, esse slide aqui dos testes diagnósticos a gente também já comentou na última aula, né? Então, lembrando, né, da janela do PCR, que é do terceiro, né, idealmente do terceiro ao máximo 8º dia, a janela também do teste de antígeno, que também é a mesma do PCR, do terceiro ao 8º dia. Teste de anticorpo hoje praticamente perdeu o seu papel na fase aguda da doença, né, porque muitas das pessoas já vão estar vacinadas, a gente então tem perturbação nesse resultado, e normalmente lembrando que o teste de anticorpo ele começa a ficar positivo após 14 dias, 10, 14 dias. Então a janela do teste de anticorpo é após 14 dias do início do sintoma.
Então, fazer teste de anticorpo no período da doença é um tiro no pé, né? Na verdade, não ajuda em nada. Só atrapalha, só confunde. Bom, então, para a gente ir direto ao assunto, né, dos tratamentos para a COVID, a ideia é da gente discutir o que a gente já tem na literatura, o que já está comprovado que funciona, o que ainda a gente tem inconclusivo e a gente está aguardando estudos mais robustos para poder recomendar ou contra-recomendar, e o que a gente já sabe que na literatura não é para fazer. Então, esse é um site muito bacana, que é um site da New England Journal of Medicine, que ele avalia de todos os estudos já publicados, ele já sinaliza para a gente lá com as novidades, o que já está bem documentado que é para fazer, o que está bem documentado que não é para fazer e o que a gente ainda está aguardando estudo para poder recomendar. Obviamente, junto com o guideline de terapia da Organização Mundial de Saúde, né, que tenta ajudar a gente. Então, gente, mais uma charge para vocês, traduzindo muito isso do que é a medicina em si. Respostas simples, muitas das vezes vão estar erradas, né? E é o que a maioria das pessoas vão seguir. E aí, muitas das vezes, o caminho pode ser um caminho do precipício, tá? Agora, quando a gente tem respostas complexas que dão trabalho, na maioria das vezes elas vão estar corretas, mas o caminho é bem mais tortuoso e vai exigir estudo, né? Que é o que vocês têm que aprender, na verdade. Medicina é probabilidade e é estudo. Não existe medicina sem estudar. Então, se não de fato senta a bunda na cadeira e vai estudar, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Aprender de orelhada, né, aprender por mecanicismo, vai levar a gente, na maioria das vezes, para respostas erradas. Porque a mesma resposta não é a mesma para todo mundo, né? Os pacientes são diferentes. E a gente tem que tentar entender o que aquele paciente está trazendo para a gente. Bom, então é esperar piorar, gente? Obviamente que não. Na verdade, essa é uma figura que ficou muito batida, né, no comportamento da COVID e, consequentemente, nas terapias que já estão né, no momento das terapias para COVID. E, obviamente, isso aqui é só uma ilustração didática, porque, de novo, medicina não é matemática, as coisas não vão ser nesse padrãozinho como está aqui. Mas é uma forma didática para vocês tentarem ficar claro na cabeça de vocês como a doença se comporta. Então, inicialmente, como é nas doenças virais, como a gente viu na dengue, como a gente viu na febre amarela, como a gente viu, enfim, na chikungunya, na maioria das doenças virais, a fase 1, a fase inicial de qualquer doença viral, é a fase da viremia, ou seja, é a fase em que o vírus está replicando no nosso organismo, seja na corrente sanguínea, seja na mucosa respiratória, que é o caso do COVID. Essa fase inicial vai estar muito associada com os sintomas de toxemia, né? Ou seja, febre, dor no corpo, dor de cabeça, mialgia, prostração, né? E os sintomas respiratórios, obviamente, porque a sede do processo do SARS-CoV-2 é o trato respiratório. Então, nessa fase inicial, basicamente, a gente tem componente viral. No entanto, normalmente, o COVID ele vai, dessa fase viral, evoluir para recuperação, né? A gente falou que 80% vai ter essa fase viral e depois recupera-se. No entanto, as pessoas que vão evoluir para a forma mais grave são aquelas pessoas que vão manter-se inflamadas. É o que a gente observou naquele trabalho chinês. PCR persistentemente elevado, né? Proteína C reativa persistentemente elevado e febre. Né, a febre persistentemente é um sinal de inflamação e é um sinal de que esse paciente pode estar evoluindo para a fase inflamatória. Nessa fase, a gente tem pouco ou quase nada de drive viral. Aqui o vírus ele tá meio que já disparou a resposta inflamatória.
O que vai determinar as manifestações, principalmente pulmonares, é a resposta inflamatória, muitas das vezes exacerbada. É a chamada cascata inflamatória ou a tempestade inflamatória. E aí, nessa fase, é que muitas das vezes o paciente vai evoluir para desfechos desfavoráveis. E quando ele tem a fase de acometimento pulmonar, em que ele começa a evoluir com hipóxia, ou seja, ele tem dificuldade de fazer troca gasosa e, consequentemente, de manter um nível de oxigenação satisfatório. E caso o processo inflamatório não seja controlado, ele continue desregulado, esse paciente vai evoluir para multidisfunção orgânica. Aqui é que a gente já tem documentado a recomendação de remédios que possam funcionar. Não só remédios, mas terapias. A prioritária, que faz muita diferença, é o uso da oxigenoterapia. Lembrando que é sempre trabalhando com probabilidade. Então, iniciar a oxigenoterapia precocemente na fase inflamatória diminui mortalidade. O benefício já está demonstrado. O uso de corticoide também na fase inflamatória, benefício já está demonstrado. Não está demonstrado o uso do corticoide na fase viral, né? Como a gente tem visto isso acontecer. A paciente está com Covid, no segundo dia do início de sintomas, já dá prednisona, já dá dexametasona, já dá algum tipo de corticoide para o paciente. Não há benefício demonstrado para o corticoide nessa fase. A gente vai ver isso. Há benefício na fase inflamatória. E o Remdesivir, que é um antiviral que é mais disponível nos Estados Unidos, que também tem um benefício mostrado na fase viral, na interface da fase viral com a fase inflamatória. Mas isso não é a nossa realidade, isso não está disponível no Brasil, e com certeza a gente não vai ter isso tão cedo. Falo do ponto de vista amplo na saúde pública. Então, basicamente, o que a gente tem bem demonstrado é o uso do corticoide e da oxigenoterapia. Terapias antivirais já foram todas tentadas. Mas, infelizmente, quando a gente foi traduzir para a realidade, nenhuma delas mostrou benefício. E a gente vai traduzir aqui nas próximas slides por quê. Então, gente, uma das formas mais importantes de terapia é a detecção precoce da hipóxia. Além da persistência da febre, além do PCR persistentemente elevado, uma das formas mais importantes de detectar se o paciente está evoluindo para um desfecho desfavorável é vigiar a saturação desse paciente. Saturações acima de 93%, 92%, 93% é o alvo. Pacientes que têm saturação abaixo disso, muitas das vezes, antes mesmo de ter qualquer esforço respiratório, qualquer sinal de dispneia, esse paciente já vai estar com a saturação abaixo de 92 há pelo menos 1 a 2 dias. Então, tratar é monitorar o paciente. Então, ao invés da gente ter kit COVID, uma das estratégias de saúde pública mais efetivas seria distribuir saturímetros para a população, né? Uma das formas mais efetivas da gente antever formas graves da doença e atuar precocemente seria, de fato, distribuir o saturímetro e vigiar a saturação. Obviamente que não é todo mundo saturação menor que 92, né, pessoal? Por quê? Existem pessoas que têm condições de base, hipertensão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim. De novo, a gente sempre tem que estar trabalhando com probabilidades. E a gente vai ter que avaliar o paciente de forma individual, para entender, essa saturação é a basal, ele está com a saturação menor, está evoluindo de forma de queda paulatina, ou não, ele está mantendo um padrão que já é um padrão basal, enfim, dá trabalho. Medicina dá trabalho cuidar de gente.
mas é isso que tem que fazer. Se a gente quiser ser mecanicista, né, botar um protocolo e seguir como se fosse a verdade, a gente vai errar na maioria das vezes. Bom, então, que porcaria. Infelizmente aqui não está no PowerPoint, mas depois eu mando para vocês, tá? Falando isso, então, de terapias, né, de forma de manejo do COVID, uma vez que a gente já identificou que esse paciente está evoluindo com dessaturação, ou seja, saturação menor que 80%, 92%, uma das formas mais efetivas de tratar esses pacientes é a utilização de oxigênio em alto fluxo, ou seja, é dar oxigênio para o paciente. É o que esse trabalho publicado no JAMA mostrou, né, e é algo que a gente tem observado também nas nossas enfermarias e nas nossas unidades de terapia intensiva. Aqui ele mostrou a diferença de pacientes utilizando oxigênio de alto fluxo e até pacientes utilizando isso que está aqui, que está um pouco atrapalhado pela apresentação, que é o capacete, que é a forma de fazer ventilação não invasiva. E aí o que se mostrou? Que quanto antes a gente identificar que esse paciente está evoluindo com hipoxemia, quanto mais cedo eu oferecer oxigênio para esse paciente, menos é a mortalidade, menor é a mortalidade, desculpa, né, com significância estatística. E isso já balizado por várias entidades internacionais, né, a Organização Mundial de Saúde, né, a Sociedade Americana de Infectologia, o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, enfim, tudo que está verdinho aqui está mostrando que é para ser feito. Ou seja, dar oxigênio para paciente que está evoluindo com hipóxia é tratamento. E faz diferença, diminui a chance de morrer, tá? Então, ao invés da gente ficar nessa de dar remédio para todo mundo e achar que aquilo vai resolver, qual é a chance de eu dando oxigênio diminuir a mortalidade? Isso diminui a mortalidade? Sim, está comprovado em evidência científica. Então, uma das formas de terapia no paciente COVID é dar terapia com oxigênio, tá? Então, aqui de novo, um outro trabalho mostrando, né, a chance do paciente ser entubado e a chance de sobrevivência dos pacientes que usaram oxigênio e usaram oxigênio em alto fluxo, usaram oxigênio sem alto fluxo, oxigênio normal que a gente tem nos nossos hospitais, e os pacientes que utilizaram terapia não invasiva, ventilação não invasiva, ou seja, a gente chama de VNI, né, que é esse capacete ou mesmo a máscara. E aí o que vocês vão ver, gente? Um dos profissionais mais importantes nesse manejo do COVID é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que vai estar ajudando a gente demais nesse manejo do COVID. Não é o remédio, mas é fazer a fisioterapia adequada, é fazer os exercícios de fisioterapia, como posição prona, como inspiração profunda, e entre outras, que vai diminuir a chance da gente ter a forma mais grave da doença. E aí é o que o trabalho mostrou, né? A taxa de intubação é muito menor naqueles pacientes que utilizaram oxigênio em alto fluxo, né? Então, quanto mais eu utilizei oxigênio em alto fluxo, menos eu tive paciente intubado. Quanto mais eu utilizei oxigênio em alto fluxo, mais eu tive paciente que sobreviveu, né? Então, de novo, oxigênio terapia é tratamento, tá? Faz muita diferença no manejo do COVID, tá? Então, quando a gente vai falar, né, das terapias do COVID, né, das medicações, o que a gente já tem de recomendação? Além do oxigênio, para pacientes que estão hospitalizados, né, que tem algum comprometimento de hipoxemia, é melhor eu dar corticoide do que eu não dar corticoide. Né? É melhor eu dar dexametasona do que eu não dar dexametasona. Estudos estão caminhando, né, e é uma sugestão, na maioria das vezes, para algumas outras terapias, como, por exemplo, o tocilizumab, que a gente vai ver mais para frente,
que é o inibidor de interleucina 6. Então, utilizar tocilizumab mais corticoide é melhor do que não utilizar tocilizumab e não utilizar corticoide, tá? Algumas outras terapias estão em estudos, e isso a gente está aguardando aqui no Brasil, né? O bacetinib, o bamlanivimab, mas basicamente hoje é oxigênio, corticoide e o tocilizumab, tá? Utilização de plasma convalescente, imunoglobulina, enfim, outros corticoides, somente em estudo clínico, tá? Não tem recomendação para a gente estar utilizando em pacientes no dia a dia. E o que já está bem claro de recomendação ou contra-recomendação? Cloroquina ou hidroxicloroquina, azitromicina, caletra, que é o lopinavir, corritonavir, corticoide em paciente que não está grave, ou seja, paciente que não precisa de internação, ivermectina ou famotidina. Isso tudo, na verdade, já está recomendado contra, sendo que ivermectina, a não ser que seja em trial, ou seja, a não ser que seja em estudo clínico. Fora isso é recomendação da IDCA, que é a Sociedade Americana de Infectologia, que é um dos órgãos máximos de infectologia no mundo, né? Então, a gente, baseado nos estudos, a gente tem visto que alguns a gente já pode claramente contra-recomendar, mas ainda tem gente que prescreve, né, a cloroquina, e alguns somente em estudo clínico. Quando a gente vai ver, tem alguns outros remédios que eles inventam aí que só Jesus na causa. Terapias androgênicas, né, antiandrogênicas, espironolactona, terapias, enfim, que nem estudo clínico tem. Então, menos ainda, né, gente? Menos ainda. Então, entrando um pouco mais a fundo, dexametasona é um corticoide que tem o seu potencial, tem um efeito anti-inflamatório muito utilizado, né, e reconhecido no tratamento de alergia, de asma, de artrite reumatoide, doenças autoimunes. Tem administração tanto endovenosa quanto por via oral, e é uma droga normalmente que é categoria C na gravidez, né? Então a gente vai ter que pesar aí o risco-benefício. É contraindicada pelo FDA, que é o órgão máximo de controle de medicamentos dos Estados Unidos, nos pacientes que têm infecção sistêmica por fungo. Por quê? Porque diminui muito a resposta imunitária. Então, nesse paciente, a gente pode piorar a evolução deles. E é uma medicação, como todas, que não é isenta de efeitos colaterais, como bem disse o Gabriel aí, falando da vacina. Só que no caso da vacina, o risco-benefício, óbvio, né? A gente já está bem claro de que vacinar, e quanto mais vacinados, a gente vai ter mais benefício, em detrimento de alguns eventos adversos que podem ser, de fato, mais graves ou menos graves. Tudo tem efeito adverso, qualquer intervenção, tá? E isso não fica longe do corticoide. A gente pode ter elevação da pressão arterial, aumento na pressão do ventrículo esquerdo, insuficiência adrenocortical, aumento da suscetibilidade para infecção, como a gente viu aqui para a questão, principalmente para infecções fúngicas, aumento da disglicemia, chance de piora de catarata ou glaucoma, enfim, lesão de nervo óptico, são vários potenciais de efeitos adversos. Então não é simplesmente descobrir o COVID e bota um corticoide no kit e resolve. A gente tem que monitorar esse paciente. E aí foi que o grande estudo que trouxe, né, à luz do uso do corticoide não manejo do COVID, que foi o estudo Recovery, que é um estudo inglês, na verdade um estudo britânico, que foi um dos estudos que mais produziu evidências no manejo do COVID. O que eles evidenciaram? Então, em maio do ano passado, eles mostraram que pacientes que utilizavam dexametasona tinham menor mortalidade do que os pacientes que não utilizavam, em detrimento de todos os outros remédios que eles estavam acompanhando. Então, houve essa recomendação em junho, né, que
eles até pararam o estudo falando que, olha, gente, não dá para a gente continuar esse estudo, porque a gente está vendo claramente que quem está usando corticoide está melhorando, está morrendo menos do que quem não está usando. Então, a gente tem que oferecer corticoide para quem não está usando, principalmente no cenário de necessidade de oxigênio terapia. Então, olha só, todos os participantes do estudo Recovery, o que eles mostraram? Que isso aqui é percentual de mortalidade. Dá o corticoide mais o manejo habitual do paciente, diminuía a mortalidade do que não dar corticoide. No entanto, olha o que ficou claro. Nos pacientes que não estavam precisando de oxigênio, eu dar corticoide, eu aumento a mortalidade. E é o que está sendo feito aqui, né? Quantos kits COVID a gente já viu que tem corticoide na fase dos 2, 3, 4 dias após o início do sintoma? Que é a fase que a gente tem mais viremia, é a fase que o paciente não está precisando de oxigênio terapia, é a fase que o paciente não tem hipóxia. Eu dar corticoide nessa fase, eu aumento a chance do paciente morrer, né? Então, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. O corticoide ele tem que ser utilizado, sim, mas no momento ideal. E como que eu vou saber o momento ideal? É o uso do saturímetro, é o uso do oxímetro, é acompanhar esse paciente de perto, para, no momento adequado, iniciar a corticoterapia. Ou iniciar o corticoide antes do momento, eu posso estar aumentando a chance desse paciente morrer, né? Está bem comprovado. E aí, quando a gente vai ver nos pacientes que estão utilizando oxigênio, de novo, volta a curva de sobrevida. Então, utilizar a dexametasona e o corticoide que foi utilizado no estudo diminui a chance de morrer, comparado com a terapia usual, e principalmente nos pacientes que estão entubados. Aí há uma diferença maior ainda, né? Usar corticoide em quem está entubado diminui mais a chance de mortalidade do que não utilizar o corticoide. Então está claro o momento que a gente tem que utilizar o corticoide, e não é na fase inicial, né? Então, uma outra forma de ilustrar, que é através do box plot, o que a gente observa? Para pacientes que estão em terapia de ventilação mecânica, ou que estão com corticoterapia, que estão em oxigenoterapia, usar corticoide não passa pelo 1, ou seja, não tem diferença estatística para diminuir mortalidade. Nos pacientes que não estão usando oxigênio, além de não ter diferença estatística, há uma tendência de aumentar a mortalidade, porque o uso do corticoide tende a ser melhor do que o uso do corticoide. Quando a gente bota no escopo geral, o diamante fica, obviamente, para o lado do corticoide. Mas a gente tem que ter essa análise mais estratificada. E é uma recomendação também da Organização Mundial de Saúde. Em pacientes que não estão graves, ou seja, aqueles pacientes que não estão necessitando de intervenção médica, que não estão necessitando de internação, não deve ser utilizado corticoide, a não ser que tenha necessidade mesmo por conta de hipoxemia. Então, aqueles 80% que eu falei lá, não vão precisar de corticoide, né? Lembrando que o corticoide, né, a dexametasona é um remédio barato, né? R$6, R$8 na farmácia. Então, também desmistifica um pouco essa história de terapia precoce e que tem remédio barato disponível, mas que não funciona. Então, dentro daquele site que eu tinha comentado com vocês, da New England Journal of Medicine, o uso do corticoide sistêmico é uma recomendação de praticamente todas as sociedades médicas do mundo todo. Organização Mundial de Saúde, NIH, que é o Sistema de Saúde Britânico, IDSA, que é a Sociedade Americana de Infectologia, enfim, todos recomendam o uso do corticoide. A dose do corticoide, que é a dexametasona, é de 6 a 20 miligramas dia, a depender, obviamente, do peso do paciente. A dose estudada inicialmente foi de 6 miligramas, mas trabalhos depois mostraram que a dose pode chegar até 20 miligramas, a depender do peso do paciente, tá? O Remdesivir, vocês vão ver aqui que está como inconclusivo. Por quê? O Remdesivir é um antiviral que ele vai tentar atuar
justamente naquela fase antes da fase inflamatória, né? Então ele vai tentar atuar diminuindo o inóculo e a carga viral para tentar diminuir a resposta inflamatória. É uma medicação que tem um preço alto, né? É um custo elevado, está em torno aqui no Brasil, se for utilizada, em torno de 18, né, 15 mil reais, ou seja, não está na realidade da saúde pública e nem dos convênios, tá? Sendo que ela só deve ser utilizada antes da fase inflamatória, e ela pode diminuir tempo de sintomas, mas ainda há uma discussão da evidência de diminuição de mortalidade do Remdesivir. Apesar de outras sociedades internacionais todas recomendarem, a Organização Mundial de Saúde não recomenda. Por quê? Porque não é uma realidade no mundo, né? Os países da América Latina não vão ter acesso, os países da África não vão ter acesso, os países da Ásia não vão ter acesso, então é uma medicação muito restrita e que tem um benefício muito pequeno, comparado com um benefício maior que a gente necessita. Então, há uma recomendação do Remdesivir, mas não é uma recomendação formal da Organização Mundial de Saúde, tá? Então tá aqui, só para mostrar para vocês como é a atuação, né? Ele vai atuar inibindo o ATP do SARS-CoV-2 e, consequentemente, inibindo a replicação viral, tá? E aí tem aqui a dose, que é de 200 miligramas no primeiro dia, e depois vai manter 100 miligramas por 10 dias. No entanto, não é uma realidade, tá? Então é só para vocês saberem que existe, mas não é a nossa realidade, tá bom? Lembrando que também tem efeitos adversos, né? É contraindicado no paciente que tem disfunção renal, pode ter reação de hipersensibilidade, como qualquer medicação, e pode ter alteração também no perfil hepático. Bom, ivermectina. Ivermectina é uma recomendação contra, tá? Da maioria das sociedades internacionais. Algumas ainda estão aguardando novos trials, mas a maioria das sociedades internacionais, esse pontilhado vermelhinho aqui, já mostra a tendência de contra-recomendação. E por que a ivermectina é contra-recomendada? Olha, gente, na verdade, todos os trabalhos, todas as medicações, para a gente pensar que ela funcione, que ela pode funcionar, a premissa básica é a da plausibilidade. O que é a plausibilidade? Será que existe algum mecanismo, e aí que entra aquele pensamento mecanicista, que possa sugerir que a ivermectina funcione para a COVID? E aí que, de fato, tem uma plausibilidade, porque in vitro, ou seja, em laboratório, mostrou-se que a ivermectina era capaz de inativar a replicação do SARS-CoV-2. No entanto, o que se esquece é que a replicação do SARS-CoV-2 nessas culturas de célula foi uma dosagem de 1.000 a 10.000 vezes maior do que a dosagem máxima aprovada para uso humano. Mas o pessoal esquece disso, pula essa parte, né? E aí, além de pular essa parte, já começa a recomendar-se uma intervenção, uma medicação baseada em estudo in vitro. Ou seja, estudo in vitro não tem nada a ver com a realidade. O que tem a ver com a realidade é, vamos juntar um grupo de pessoas, vamos fazer intervenção e vamos ver se funciona ou não funciona. Ah, mas a pandemia não espera. Como não espera? A gente já tem mais quase praticamente 2 anos e até hoje não surgiu nenhum estudo que sugerisse o uso da ivermectina. Será mesmo que é perda de tempo? E aí que os estudos mostraram que, traduzindo em realidade, dando um remédio para a pessoa, não houve diferença. Na verdade, a maioria dos estudos foram incompletos e com várias limitações metodológicas. Então, a grande recomendação é de que não há data suficiente para poder, não há dados suficientes para poder recomendar o uso da ivermectina, sendo que a tendência é de recomendação contra o uso, tá? Várias medicações, gente, funcionaram in vitro,
várias medicações. Cloroquina funcionou in vitro, o Caletra funcionou in vitro, mas quando a gente foi traduzir na realidade, foi fazer estudos clínicos para tentar reproduzir a realidade, isso não foi possível, tá? Mas a gente tem vários trabalhos falando que funcionam. E aí, gente, outra análise crítica que é importantíssimo para vocês. A gente sabe, na pirâmide dos estudos clínicos, que a forma mais confiável de entender um dado é através de meta-análises. O que são meta-análises? É um combo de vários estudos clínicos randomizados, conduzidos em vários locais diferentes, em que eu vou avaliar se esses estudos acharam a mesma coisa, né? No entanto, de novo, olhar crítico. Há várias meta-análises para uso de ivermectina com estudo ruim. Então, é aquela história. Se você coloca cocô dentro de uma balde, no final das contas, o que vai sair? Cocô, né? Vai sair porcaria. Então, não adianta nada você pegar vários estudos ruins, que no final das contas a meta-análise vai ser uma meta-análise ruim, tá? Então, hoje, a gente vê aqui, né, dos trabalhos que foram conduzidos de forma séria, não há evidência da utilização da ivermectina, tá? Há trabalhos, sim, que recomendam o uso da ivermectina, mas são trabalhos com vários vieses, são trabalhos com várias limitações metodológicas, né, que não foram randomizados, que têm desfechos secundários, né, que não avaliam mortalidade. Então, baseado nos trabalhos que têm pouco risco de viés, o que a gente observa é que todos eles vão tocar no 1, ou seja, não tem diferença estatística. Antes de gravar, na fase viral, os pacientes podem tomar remédios para febre no corpo. Essas coisas, sim. Isso já está bem documentado, né? Eu nem estou comentando sobre isso porque eu estou indo direto ao ponto do tratamento antiviral especificamente. Mas a gente sabe que, aqui eu comentei lá no início da aula, pacientes que têm febre e eu utilizar dipirona, eu vou ter chance de diminuir a febre em torno de 95% dos casos. Ou seja, de cada 10, teoricamente 10 vão diminuir a febre. De cada 100, 95 vão diminuir a febre. Ou seja, já está bem documentado que utilizar analgésico, hidratação, faz diferença. Isso pode ser utilizado, tá, Fúvia? Agora, em terapia específica, é o que a gente tem que estar com esse olhar mais crítico, né? O que tem se funcionado. E, por enquanto, de fato, corticoide e oxigenoterapia. Bom, ainda seguindo, então, nas várias terapias já tentadas, vocês vão ver que só tem a mãozinha vermelha, que é a da contra-recomendação. Então, hidroxicloroquina como tratamento preventivo ou terapêutico, anticoagulação terapêutica, anticoagulação profilática em pacientes não críticos, azitromicina, colchicina. Na verdade, colchicina já até mudou, tá? Não é mais inconclusivo, é contra-recomendação. O Recovery foi também um outro estudo que mostrou, que produziu essa informação de que, de fato, a colchicina também não tem evidência. Então, tem se tentado muito, e é importante que tenha se tentado. O problema é ficar nessa tentativa lá atrás, isso já mudou, né? O conhecimento já foi produzido, né? Então, não dá para a gente ficar lá atrás, né, baseado no estudo in vitro. A gente tem que fazer e ver a evidência hoje, né? Que é a evidência científica, né? Algumas pessoas dizem que estudos falando que não funciona não foram feitos com um número seguro de pessoas que participaram da pesquisa, por isso não dá para ter certeza que não funcionam mesmo. Então, na verdade, de novo, Andréia, a ciência do WhatsApp, né? É um infectologista com diploma do WhatsApp, né? Da live do Dr. Zeballos, né? Da live da Nise Yamaguchi. Gente, não dá para a gente ficar
baseado nessas informações. Está muito claro que nenhuma sociedade do mundo, olha, aqui, ó, Organização Mundial de Saúde, NIH, IDSA, Organização Europeia, nenhuma sociedade no mundo recomenda o uso da hidroxicloroquina. Será que é por conta que tem pouco estudo? Será que é por conta de que o número de pessoas estudadas foi insuficiente? Não é verdade, né, gente? Na verdade, só no Brasil. Por que será que é só no Brasil que tem essa recomendação? Por que será? Por que será que nenhuma outra sociedade no mundo recomenda? Enfim, hoje a gente já tem, por mais de um ano e meio de pandemia, muito estudo robusto mostrando que já foi utilizado população de quase mais de 100 mil pessoas, que é o estudo da azitromicina, que eu vou mostrar para vocês. Foram incluídos no trabalho praticamente 90 mil pessoas, estudo randomizado, duplo cego, né, que tentou traduzir a realidade. E aí falar que não foi utilizado um número suficiente de pessoas, ou ainda, o que eles falam muito, André, eles falam assim, mas porque não foi utilizado no momento certo, né? Os estudos só utilizaram em paciente hospitalizado. Tem trabalho já utilizando tanto como preventivo como terapêutico. Só que, infelizmente, para essas pessoas que não fazem ciência, essa que é a verdade, vai sempre existir uma justificativa, infelizmente. E é isso que eu cobro de vocês. Vocês têm que sair da caixinha. Vocês têm que sair do pensamento mecanicista. Vocês têm que ter um olhar amplo. Para de olhar dentro do muro e ver só o buraquinho que vocês vão achar que está chovendo sempre. E, na verdade, para quem está vendo a ciência, vocês vão ver que o céu está azul, bonito, e que tem muito mais a ser feito, tem muito mais a ser descoberto, tá? Então, na verdade, o que a gente tem que ter é um pensamento crítico, é contra-argumentar com essas pessoas, né? É sair dessa forma de aprendizado em que o doutor fulano de tal falou e assim vai funcionar. Isso é medicina dos anos, sei lá, do século XVIII. Isso não é a verdade mais, né? Ninguém tem o poder da caneta. Hoje a gente tem que estudar, avaliar as intervenções e ver se de fato a gente diminui a chance daquele paciente ter um desfecho desfavorável, tá? E isso vai para várias terapias. Então, por exemplo, aqui, ó, o da hidroxicloroquina. Isso aqui, gente, é uma meta-análise da Cochrane, que foi publicada agora em março. E aí, o que eles observaram? Então, eles colocaram aqui mais do que 14 estudos clínicos randomizados e observaram que utilizar a cloroquina, né, ou a hidroxicloroquina, além de não diminuir a mortalidade, além de não diminuir o número de pacientes que requerem terapia ventilatória, aumenta a chance de efeitos adversos. Sendo que há uma clara recomendação de que não deve-se nem fazer mais estudos com hidroxicloroquina. Por quê? Já está claro o benefício, já está claro que não há benefício, né? Então, há uma recomendação de que nem estudo deve ser feito mais, porque de todos os estudos que já foram feitos e recomendados, já viu que não tem evidência e que a gente aumenta a chance de eventos adversos. Então, gente, essas argumentações são argumentações que não se tem fundamento mais, né? A gente já tem muito trabalho publicado, a gente já tem muita evidência acumulada, e não dá para a gente ficar nessa história de estudo in vitro até hoje, né? Não dá. Então, hoje, não é nem recomendado mais fazer estudo com hidroxicloroquina. Da mesma forma, foi esse estudo Principle, que foi o estudo do uso da azitromicina, e que o pessoal continua utilizando. Um dos grandes legados dessa pandemia vai ser o alto índice de resistência aos macrolídeos que a gente vai observar por conta do uso indiscriminado da azitromicina. Todo mundo quer utilizar a azitromicina
como se lá atrás tinha definido-se que in vitro, de fato, a azitromicina tinha o potencial de diminuir a replicação viral. Mas, de novo, gente, além de diminuir a replicação viral, o que faz diferença, na verdade, na medicina é diminuir mortalidade. E o que se mostrou nesse estudo principal? Independente de idade, de comorbidades, de tempo de duração da doença, de início de sintomas, de o paciente estar ou não estar positivo, a azitromicina não teve diferença estatística. Então, isso também desargumenta de novo. Aí que tá, Gustavo, aí que vai entrar. Aqui é para uso da azitromicina para COVID, tá? Então, isso aqui desargumenta de novo que assim, não foi usado no tempo certo, mas o trabalho mostrou, usar com 7 dias de doença ou antes disso, não tem diferença. Usar com 5 dias de sintomas ou antes disso, não tem diferença. Usar com idade avançada ou não com idade avançada, não tem diferença. Para terapia de pneumonia adquirida na comunidade, aí sim, né, a gente tem que fazer cobertura para atípicos, né, que normalmente a gente vai fazer tratamento do pneumococo, que é com ceftriaxona, mais a azitromicina. Então, se eu não tenho certeza que esse paciente só tem COVID, que ele tem pneumonia associada, muitas das vezes eu vou fazer a associação do uso do antibiótico terapia. Mas somente nesse caso, não para tratar o COVID, tá? E foi um outro trabalho muito bacana, que foi o Solidarity, que mostrou o uso dessas várias terapias, né? Então, ele viu o Remdesivir, a cloroquina, o Kaletra, o uso de interferon, enfim, entre várias outras terapias. O que ele mostrou, gente? Hidrocloroquina aumenta a mortalidade, como já está bem documentado em outros trabalhos, então não tem por que se insistir nisso. O Remdesivir, aparentemente sem diminuição da mortalidade, ele pode diminuir tempo de sintomas, mas ele provavelmente não diminui mortalidade, tá? O Kaletra também não tem diferença estatística, o interferon também sem diferença estatística, ou seja, todas essas outras terapias já utilizadas já têm evidência, mostrando que na vida real, por mais que no laboratório funcione, na vida real não funciona, tá? Isso também vale para a colchicina. Um grupo de trabalho lá de Ribeirão Preto publicou que haveria um benefício da colchicina nos pacientes com COVID leve, de moderada a grave, tá? Foi um trabalho randomizado, duplo cego. No entanto, era um estudo com N pequeno, era em torno de 40 a 60 pacientes. Chegou-se a ventilar, então, o uso da colchicina, principalmente na fase inflamatória. Lembrando que a colchicina é um anti-inflamatório potente, né? Muito utilizada aí na terapia de pacientes com gota, ou seja, doenças inflamatórias. Mas, de novo, o recovery, quando utilizou em uma população maior, né? Então, quando a gente fala um N de 5 mil pessoas, né, 10 mil pessoas, na verdade, né, tanto no estudo ativo quanto no grupo controle, é um N mais do que robusto, né, gente? E aí mostrou-se que não teve diferença usar ou não usar colchicina. Tanto que a tendência é de que, de fato, não há recomendação do uso da colchicina na terapia para o COVID. Então, gente, enfim, o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Doença, vamos assim dizer, publicou recentemente as recomendações farmacológicas da COVID. Depois de 1 ano e meio, eles fizeram as recomendações e está claro lá, ó. Pelo menos eles estão dentro das evidências. Qual que é a recomendação de manejo do COVID? Corticoide, somente em paciente que está usando oxigênio. Com preferência do uso da dexametasona, que foi utilizada nos estudos clínicos. Não é prednisona, não é metilprednisolona, não é hidrocortisona, é a dexametasona. Existe alternativa? Sim, mas a preferência é para a dexametasona. O uso de anticoagulante, a gente vai ver no final da aula, eu tenho que liberar vocês, porque vocês têm ambulatório,
somente do ponto de vista de prevenção. Não está indicado anticoagular ninguém para a COVID. Mas a COVID é uma doença trombótica, né? Foi feitos estudos que os pacientes tinham trombose. Tá, de fato, nos estudos pós-mortem, foi evidenciado que os pacientes tinham, de fato, mais trombose evidenciada, principalmente, né, nos estudos histopatológicos e anatopatológicos dos alvéolos pulmonares. No entanto, traduzindo em realidade, vamos dar anticoagulação terapêutica ou vamos dar anticoagulação profilática? Tem diferença? Tem diferença. Por quê? Eu aumento a chance do cara sangrar, eu aumento a chance de AVC hemorrágico nos pacientes que estão com anticoagulação terapêutica. Por quê? Porque na vida real, basta a gente fazer anticoagulação profilática naqueles pacientes que têm mais risco de ter trombose, né? Isso também está bem claro do ponto de vista de estudo clínico. Então, o uso do antibiótico somente no caso, de fato, de chance de infecção bacteriana. Da mesma forma, o uso do tocilizumab está cada vez mais tentando se produzir evidência e, de fato, nos pacientes que estão usando corticoide, tem uma evidência que está cada vez mais clara, e aquelas outras medicações não têm benefício nenhum. Não se justifica a utilização. Bom, uso de plasma convalescente. Rapidamente, plasma convalescente nada mais é que o quê, pessoal? Então, a gente tem alguns tipos de imunização passiva. Uso de anticorpo monoclonal, que é anticorpo produzido no laboratório. Então, a gente vai produzir no laboratório uma proteína que ela vai ser capaz de induzir a resposta imune. O uso de imunoglobulina hiperimune, que é muitas das vezes derivado de plasma de pacientes não específicos, então, qualquer imunoglobulina. E o uso de plasma convalescente, que nada mais é do que pegar o plasma de uma pessoa. Vou te explicar, Flávio, a gente vai chegar já no anticoagulante. O uso de plasma convalescente nada mais é do que pegar o plasma de quem teve COVID e injetar em quem não teve COVID para tentar já dar um anticorpo produzido em quem teve COVID, tá? Isso também é uma terapia que está em estudo, mas não há evidência suficiente para poder utilizar, tá? Então, o uso de plasma convalescente ainda não é uma recomendação. O uso do tocilizumab, que é o inibidor de interleucina 6. Rapidamente, só para explicar, os inibidores de interleucina 6, eles vão impedir a cascata inflamatória. A interleucina 6 é uma das principais citocinas da resposta inflamatória no COVID. Então, a ideia é de diminuir a tempestade inflamatória com a utilização dos inibidores de interleucina 6. E o que tem se mostrado? Eu estou acelerando aqui, porque senão eu não vou conseguir terminar de dar aula para vocês. Que há em associação com o corticoide, né, o estudo Recovery também produziu essa informação, que há uma diminuição na mortalidade. Então, da tocilizumab mais corticoide, diminuiu a chance de mortalidade dos pacientes. Então, é o que a gente está observando aqui nesse Bloxplot. Usando o tocilizumab isoladamente, a gente sempre não viu diferença significativa. Mas nos pacientes que utilizavam corticoide e tocilizumab, a gente diminuiu a mortalidade em até 33%. Ou seja, há sim uma recomendação naqueles pacientes que mantêm fatores inflamatórios elevados, ou seja, uma PCR acima de 75, aquele paciente que está precisando de oxigênio em alto fluxo, que está precisando talvez de uma VNI, né, ventilação não invasiva, o uso do tocilizumab em associação com a corticoide vai ter benefício, tá? Então, há a recomendação cada vez maior do uso do tocilizumab. Para a gente fechar, com relação à anticoagulação, Fulvio. Então, olha só, aqui foi um dos primeiros trabalhos com 12 pacientes, um N menor, mas mostrando, né, nas autópsias, que os alvéolos desses pacientes tinham muita formação trombótica. Daí se começou a ventilar que o COVID era uma doença trombótica, né? E aí tentou-se avaliar vários fatores para predizer trombose. E um que eles mais querem utilizar é o dedímero.
E aí vai um alerta. Dedímero, pessoal, ele é um marcador de inflamação. A gente já sabe disso na trombose. Ele não é um preditor de trombose. Na verdade, a gente tem que avaliar um score, que normalmente é o score de Wells, para avaliar se esse paciente tem trombose ou não. Que vai elevar o dedímero, que vai avaliar fatores de risco para trombose, cirurgia prévia, trombose prévia, enfim. Então, medicina, a gente vai ter que sempre juntar o quebra-cabeça para avaliar se esse paciente tem ou não tem mais chance de trombose. E a partir dali, aí sim decidir se esse paciente tem ou não tem indicação de anticoagulação profilática, que é diferente da anticoagulação terapêutica. Então, aqui está falando dessa questão da endotelite, por conta do receptor que o SARS-CoV penetra na célula, que é o SE2, ele também está presente nas células endoteliais e é por isso que ele causa essa chance maior de trombose. Mas lembrando que, para trombose, além da inflamação endotelial, eu preciso de disfunção endotelial, disfunção do fluxo sanguíneo e fatores inflamatórios, né? Então, são vários fatores que vão contribuir para a maior chance de trombose desse paciente ou não. Então, em relação ao dedímero, o dedímero ele tem uma taxa de sensibilidade próxima de uma especificidade, desculpa, de 37,5%. Ou seja, de cada 100 pessoas que têm dedímero positivo, somente 24 vão ter trombose. E aí, 76 vão ser anticoaguladas incorretamente. Então, não utilize o dedímero só de forma isolada, né? O dedímero, ele vai ajudar na determinação, mas a gente vai ter que avaliar outros fatores se esse paciente tem ou não tem mais chance de trombose. Bom, então, minha conexão foi perdida. Oh, que ótimo. Parece que sim.